No vídeo de hoje eu preparei um jogo de banheiro com os biquinhos invertidos, tá? Tô aqui com a minha base num TNT na gramatura 80, tá na medida de 40 por 60. Também fiz aqui o molde aqui da tampa do meu vaso sanitário, a base onde nós vamos trabalhar o vaso sanitário. E o tecido principal é esse gorgurão aqui, ó. Tá um charme, né? Com esse fundo bege dele, essas flores brancas com esses detalhes pretos. Eu achei que tá muito bonito. Pro biquinho, nós vamos utilizar um gorgurinho liso. Esse gorgurão aqui, ele tá na medida de largura, ele tá com 24 centímetros, tá? De largura. Agora, de comprimento, ele vai ficar no comprimento que você escolher do seu tapete, tá? Aqui, como eu vou fazer ele em diagonal, então vai no comprimento aqui do meu tapete. Se fosse fazer ele reto, seria 60 por 24. Como eu vou fazer ele em diagonal, então, você escolhe aí a medida do seu tapete. Se você vai querer um tapete mais largo, se você vai querer uma tira mais estreita, fica a critério, tá? O biquinho tá com 15 por 30, 15 de largura por 30 de comprimento. E nós vamos estar trabalhando esse tapetinho aqui com os biquinhos invertidos. Então, para iniciar esse passo a passo, eu vou começar colocando a tira no centro do meu tapete, tá? Como eu te falei, essa tira de gorgurão de 24 centímetros, nós vamos estar colocando ela no centro. Eu quero trabalhar ela em diagonal. Então, eu vou estar posicionando aqui a minha faixa na posição diagonal aqui. Vou casar aqui tudo bem certinho, para deixar bem retinho. E vou posicionar ela com os alfinetes. Colocar alguns alfinetes aqui para ela não sair do lugar. Primeiro eu vou colocar na posição que eu quero. Depois eu venho aqui com um alfinetinho e posiciono, fixo essa faixa na base. Aí eu venho e passo uma costura no centro dela, tá? De ponta a ponta eu vou passar uma costura e vou estar retirando esse excesso, esse tecido a mais que ficou aqui, que sobrou, que é a outra parte que eu vou estar utilizando na tampa do vaso sanitário. Então, eu venho aqui com uma costura reta e venho ela de bico a bico, né, de ponta a ponta em diagonal. E essa parte que sobrar, eu vou estar tirando para eu estar aproveitando essa outra parte da faixa para estar fazendo a tampa do vaso sanitário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada que está acontecendo por aqui. Se você já é inscrita, meu muito obrigada, deixa aquele super like que super ajuda o canal a crescer. Me segue nas minhas redes sociais, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Tenho certeza que vocês vão gostar. A tampa desse jogo, desse vaso sanitário, inclusive, eu fiz ela lá no meu perfil do TikTok e lá no meu perfil do Quai. Então, se você tem ou uma conta no TikTok ou uma conta no Quai, dá uma olhadinha lá, vai lá conferir como que foi o passo a passo da tampa desse vaso sanitário. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tô deixando o link tanto do TikTok quanto do Kawaii aqui na descrição desse vídeo, mas também tem o Instagram e também tem o Face, tá? Então dá uma passadinha lá, deixa seu oi pra mim lá nos comentários, que eu vou adorar saber que você esteve por lá, que você foi me visitar e que nós somos amigas aqui do YouTube e você foi me visitar lá no meu perfil nas redes vizinhas, tá ok? Pra estar enfeitando, vamos dar seguimento aqui no nosso tapete. Para estar enfeitando essa lateral aqui, eu venho com aqueles biquinhos que a gente já está acostumado a fazer, que nós fazemos vários tapetes aqui com esse biquinho. Então, eu venho colocando ele aqui em diagonal, na beiradinha dessa faixa que eu costurei. É muito importante a gente se preocupar com a altura do bico, para não ficar um para cima e outro para baixo. Então, procura aí um direcionamento no seu tapete, algo que te direcione, para você ir pregando esses biquinhos e eles irem ficando alinhados. Se por um acaso o seu tapete não tiver, o tecido que você escolheu para colocar no meio não tiver nem uma marca, um risquinho, alguma coisa que te oriente, faça com giz de lousa, eu uso giz de lousa, ou aquela caneta que apaga com o calor, tá? Faça um risco
para te direcionar e aí você conseguir tá colocando esses biquinhos alinhados, que é para o trabalho ficar mais bonito, né? Aqui para finalizar essa pontinha aqui, ficou um pedaço muito pequenininho aqui para cobrir, então eu achei que não valia a pena utilizar esse bico inteiro. Então eu dividi ele ao meio, cortei ele no meio e venho aqui, faço meu biquinho normal, posiciono ele aqui e passo uma costurinha, encerrando com um retrocesso no final. Tá ok? É muito importante retrocesso no começo e no fim, para esse trabalho ficar bem presinho e a nossa cliente não ter surpresa no final, né? Depois que eu pregar todos esses biquinhos nessa lateral aqui do meu tapete, eu vou voltar aqui pra cima e aí eu venho dobrando, assim, dessa forma, uma barrinha pra dentro. E aí eu vou posicionando, ajeitando direitinho pra tá passando a costura. Venho posicionando, é só dobrar a barrinha pra dentro, eu não puxo o tecido, não forço nada, eu apenas dobro. Levanto e jogo essa partezinha que sobra pra dentro, tá? Pra dar um acabamento mais bonitinho no nosso tapete. Depois é só vir com uma costurinha e passar por cima dessas dobradinhas. Eu sempre faço a distância de um dedo da primeira costura. Então, eu venho aqui no início, com a distância de um dedo, né, da nossa primeira costura, dou um retrocesso no início, venho ajeitando aqui esses biquinhos que ficaram para fora, para não sobrar para fora, para poder dar um acabamento, um caimento bonito no nosso tapete. E venho com um pezinho de máquina fazendo essa costura com a distância de um dedo da primeira costura, tá? Dessa forma eu vou até o final do nosso tapete e vou repetir essas costuras várias vezes. As próximas eu vou fazer com 2 dedos de distância. Assim que eu finalizar essa costurinha aqui, eu vou dar um retrocesso e aí eu vou voltar lá pro início e vou fazer com 2 dedos de distância. E aí eu vou até o final dessa mesma forma, de 2 em 2 dedos, tá? Venho aqui dessa costura, meço 2 dedos, passo uma costurinha. Depois eu venho, meço mais 2 dedos e assim eu vou até o final. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui para adiantar o vídeo. Terminando de fazer essas costurinhas, eu vou virar pelo lado do avesso e vou tirar todo o excesso do tecido que passa da base do meu tapete. Vou refilar, recortar todo o excesso de tecido que passa da base. E tudo que eu fizer deste lado, eu vou repetir do outro lado. Vou dar uma adiantada no vídeo e mais pra frente a gente volta para comentar o resultado desse tapete, tá bom?
Prontinho, minhas queridas, como eu falei pra vocês, já fiz os dois lados aqui, refilei e para dar acabamento no meu tapete, eu vou utilizar uma tirinha aqui, ela tá com 4 centímetros de largura, tá? Então, eu venho aqui pelo lado do avesso do meu tapete, a parte de baixo, aquela que fica no chão, posiciono a minha faixinha aqui bem na beiradinha, venho aqui com um pezinho de máquina, encosto aqui, dou um retrocesso no começo e vou passando com a distância de um pé de máquina em toda a lateral do meu tapete, tá bom? Vou fazer isso até o final. Quando eu chegar lá no final, vou dar um retrocesso, recortar o excesso do tecido, para eu poder estar repetindo esse mesmo processo do outro lado do meu tapete, tá bom? Então, me acompanha aí. Olha aí, já fiz daquele lado, agora eu venho aqui, faço a mesma coisa desse lado, vou passar aqui também a costurinha, tá? Com um pezinho de máquina, da mesma forma, e vou encaixar aqui, dar um retrocesso no começo, venho aqui com um pezinho de máquina em linha reta, vou até o final dele e lá embaixo, no finalzinho dele, eu finalizo também com um retrocesso. É muito importante o retrocesso para o nosso tecido não escapar na lavagem ou no manuseio desse tapete, tá ok? Então, aí, depois que eu fizer essa parte, eu vou estar retirando o excesso, viro o meu tapetinho para tá fazendo o acabamento na parte de cima do meu tapete. De que forma que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e vou dobrar essa tirinha 2 vezes, tá? 2 vezes. Então, eu venho, dobro a primeira, que ela vai igualar aqui a lateral do tapete. E aí, depois eu dobro de novo, que é para ela deitar por cima do tapete. E aí, ela vai ficar assim, dando o acabamento, fazendo uma barrinha e dando o acabamento no meu tapete. Vou fazer isso dos 2 lados do meu tapete e nas extremidades de cima e de baixo também. É o mesmo processo. Coloco lá a tira pelo lado do avesso do tapete, passo uma costura com um pé de máquina, não esquecendo do retrocesso no início e no fim. Depois eu vou virar meu tapete pelo lado direito, vou puxar essa tirinha, ajeitar ela direitinho, dar 2 dobrinhas, uma que iguala na beirada da minha base e a outra para deitar por cima da minha base, fazendo assim essa barrinha e deixando esse acabamento lindo na nossa peça. Prontinho, minhas queridas, olha aí como ficou a nossa peça, ficou uma graça, né? Olha que acabamento maravilhoso, perfeito, olha do lado do avesso como fica. Fica bem encaixadinho, esse acabamento é maravilhoso, esse jogo de tapete é muito lindo, esse bico trabalhado pra dentro é muito bonito, deixa muito charmoso. A tampinha do nosso vaso sanitário ficou assim, como eu já disse, o passo a passo dela tá no meu perfil lá no TikTok e no Kawaii. Então eu convido você que não é inscrita no meu canal a se inscrever, vem fazer parte dessa família que está crescendo. Aguardo sua visita nas minhas outras redes sociais. Um enorme beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Tchau!